Muito bem, bom dia! Olá, turma! Sejam bem-vindos! Nossa aula está começando, turminha! Eu sou a professora Lauriana Queiroz, sou professora de Educação Física aqui do canal Educação e hoje estarei substituindo a professora Geórgia, né? Professora Geórgia Soares, que hoje está em outra demanda. Estaremos juntos aqui movimentando essas ondas digitais do canal Educação, falando hoje sobre o sistema muscular e sistema ósseo, tá bom, turma? Então, eu espero contribuir aí com o aprendizado de vocês hoje, vai ser uma aula muito legal e eu espero que vocês aproveitem bastante, tá certo? Deixa eu dar bom dia para o nosso diretor topíssimo, Flavilton, bom dia! Bom dia, Caio Santos, já conectado com a gente também aqui no nosso chat do YouTube. E a galerinha conectada aqui no IPTV, bom dia! Turma cheia, hein? Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, turminha de Cajueiro da Praia, turminha aí de Eliseu Martins, Morro do Chapéu, aô, minha terrinha bem perto, né? Aí de Esperantina. Turminha de Ribeiro e de Uruçuí. Muito bem, turma. Então, vamos junto, vamos comigo, vamos aprender. Hoje a gente vai falar sobre o sistema muscular e sistema ósseo, tá bom? E eu espero que vocês perguntem, participem, interajam, certo? Porque a nossa aula hoje vai trazer muita informação, tá certo? Então, turma, vamos falar sobre o sistema muscular e sistema ósseo, tá certo? Vamos diferenciar as principais características do sistema muscular, bem como também diferenciar as características do sistema ósseo, percebendo sua funcionalidade e entendendo a sua fisiologia, tá certo? E aí, turminha, lá nós vamos aproveitar para debater, questionar e também pesquisar um pouco sobre a fisiologia da contração muscular, onde vocês vão poder aplicar um pouco sobre o nosso conhecimento de hoje, entendendo como funciona a nossa musculatura, tá certo? Então, turma, iniciaremos falando sobre os músculos, tá certo? Então, desde o primeiro momento do dia de vocês, ao acordar, os primeiros reflexos possíveis são tidos a partir dos movimentos musculares. E até mesmo para você continuar vivo enquanto dorme, nós dependemos da nossa musculatura. Os músculos são elementos ativos do movimento, turma, para você poder piscar seus olhinhos aí, né? Para você poder abrir e fechar seus braços, suas mãos, né? Para você poder sentir sua respiração, seu peito encher e esvaziar. Tudo isso vai depender de movimento, vai necessitar de movimento. O esqueleto seria o elemento passivo do movimento. O que aconteceria, turma, se nós fôssemos humanos sem sistema ósseo? O que aconteceria? Da mesma forma, o que aconteceria se nós fôssemos humanos sem sistema muscular? O que aconteceria? Vocês já pararam para pensar? Meu Deus, que loucura, né, turma? Vejam só. Enquanto nossa musculatura vai auxiliar, vai dar o movimento às estruturas, o nosso esqueleto ele vai dar o suporte para aquela movimentação. Se fôssemos estruturas apenas de músculo, né, nós não teríamos a posição bípede, nós não teríamos essa estrutura, né, que nós temos para levantar, para movimentar. Seria ali só aquele monte de massa, de carne, né?
A musculatura, ela é responsável, além do movimento, pela posição e postura do esqueleto, tá? Então, a nossa musculatura, turma, ela vai ser responsável pela movimentação que nós fazemos, tá? Inclusive, vários tipos de movimentações, abdução, adução, extensão, flexão, rotação e pela postura, né? É através do nosso esqueleto, é através da nossa musculatura que nós podemos estar ali na nossa postura bípede, considerada a postura ideal do ser humano, tá certo? Bom dia, Arsênio! Estou no início da sua aula, muito bom! Seja bem-vindo, tá bom? Certo, turma? Então, aí nós temos a nossa musculatura, beleza? Responsável pelo nosso movimento e pela postura também. Então, turma, vemos que em todo o nosso corpo, distribuído por todo o nosso corpo, nós temos a musculatura e que ela é extremamente necessária para a funcionalidade dos nossos órgãos vitais, para a funcionalidade das nossas demandas do dia a dia, para movimentar todo o nosso corpo. E no nosso corpo existe uma enorme variedade de músculos, dos mais variados formatos e tamanhos. No nosso corpo, turma, nós temos do minúsculo músculo possível, localizado lá dentro do nosso ouvido, como também dos maiores, localizados na região do nosso peitoral ou posterior das nossas costas. Temos aproximadamente 212 músculos, sendo 112 na parte anterior e 100 na parte posterior, certo? Então, vejam só, turma, em média, temos aí toda essa estrutura muscular no nosso corpo. Algumas musculaturas, nós já temos mais intimidade, digamos assim. Nós já costumamos chamá-la pelo nome, identificá-la pelo nome, desde as primeiras atividades, certo? Quando a gente fala de membro superior, a gente costuma falar do peito, então a região peitoral, né? E é exatamente o nome que se dá àquela musculatura, peitoral maior. Assim como também nós temos musculaturas locais, naquela posição da nossa face, nós também colocamos o nome, né? A nomenclatura ela está voltada para aquela posição onde ela está localizada. Assim como também a gente tem as musculaturas dos membros superiores, inferiores, com um determinado tipo de função e que também vai ajudá-la na sua nomenclatura, tá bom? E aqui na nossa aula a gente vai conseguir dar nomes, né? Ou identificá-las ao longo da nossa aula, tá certo, turma? Vocês saberiam me identificar algum nome de alguma musculatura? Que vocês já têm o costume de falar ou de ouvir? Sim ou não? Então é isso, certo, turma? Nós temos aí aproximadamente 212 músculos. Deixa eu botar aqui a canetinha. Sendo que 112 são na parte anterior e 100 são na parte posterior, certo? Lembrando que a região peitoral, como o próprio nome já diz, é na face anterior e a parte costal, costas, certo? É na parte posterior. Beleza, turma? Tranquilo? Até aqui, de boa?
Então, é como se nós estivéssemos aí, ó, divididos em uma porção, ó. Eu estando de lado para que vocês possam me visualizar melhor. Então, a parte da frente é a região anterior, certo? Anterior. E na parte de costas, posterior, certo? Anterior, frontal, costal, certo? Posterior, certo? Beleza, turma? Podemos avançar. A variedade é o tipo muscular. Nós temos aí os músculos estriados esqueléticos, nós temos o músculo liso e nós temos o músculo estriado cardíaco. São 3 tipos de musculatura em que nós vamos encontrar dentro do nosso corpo e que são de extremamente importância para que possam fazer as nossas atividades requisitadas, certo? O músculo estriado esquelético, turma. Vamos ver aqui o primeiro. Músculo estriado esquelético. Eles contraem-se por influência da nossa vontade, são voluntários, também chamado de estriado por possuir faixas alternadas, claras e escuras, tá certo? Então vejam só, o músculo estriado esquelético, ele vai se movimentar por nosso desejo ou comando, certo? O que acontece? Para eu poder segurar essa caneta e escrever ou colocar algum movimento, né? Para poder escrever ou movimentar aqui nessa tela, eu desejei e eu levantei meu braço e escrevi, certo? Alunos de milhões. Olha aí, alunos de milhões, certo? Sendo assim sendo, vocês, meus alunos, entendem que para eu poder escrever, para eu poder falar, para eu poder movimentar, estender, empurrar, eu vou solicitar os meus músculos estriados esqueléticos para fazer qualquer movimentação. Eles só vão se contrair por conta da nossa vontade, ou seja, são voluntários, eles são passivos ao meu desejo. Eu solicitei, né, tive aquela vontade e por isso aconteceu o movimento. Nessa musculatura, turma, é também conhecido por possuir faixas alternadas claras e escuras que são responsáveis pelos movimentos dentro da nossa musculatura, dentro do músculo, certo? O músculo liso, ele está localizado nos vasos sanguíneos. O músculo liso está localizado nos vasos sanguíneos, nas vias aéreas e na maioria dos órgãos da cavidade abdômeno-pélvica. Ação involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo. Tipo o que, turma? Me deem exemplo aí. Que tipo de órgão de cavidade abdominopélvica que possuímos e que nós temos aí a participação do músculo liso? Será que vocês vão lembrar? Que tipo de órgão nós estamos falando? Qual órgão nós estamos falando? O músculo liso está presente lá nos vasos sanguíneos, nas vias aéreas e na maioria desses órgãos de cavidade. E aí, turma? Intestino, né, Santa Rosa? Rapaz, mas vocês são topíssimos, né? Não é à toa não, ó.
Alunos de milhões, né? Muito bem, turma. Então, por que são de ação involuntária? Eu tô aqui, ó, dormindo, relaxada, tranquila, e o meu intestino, meu estômago, tá lá funcionando, né? Continuam os movimentos peristálticos, continuam as movimentações e essa ação é involuntária. Eu não posso parar e dizer assim, para bem um pouquinho de funcionar. Deus me livre, né? A gente não faz isso. Barbinha, de funcionar um pouquinho, por favor? Eu volto já já, para você funcionar de novo. Vou botar bem aqui na tomada. Não, né, turma? Então, é uma ação involuntária que é controlada pelo sistema nervoso autônomo. E ainda tem mais. Não fique nervoso, não. Né? Que o que acontece? Quando você está nervoso, ansioso, preocupado, essa musculatura lisa, que é comandada pela ação involuntária do sistema nervoso autônomo, dispara, né? Você dá logo uma diarreia, você fica nervoso e é aquele negócio, né? E a gente não consegue controlar, a menos que passe aquela fase, aquele momento ali nervoso e as coisas melhorem. Já o músculo estriado cardíaco, turma, como o próprio nome já diz, o que, tia? É um músculo estriado, certo? Porém, ele é involuntário. Também. E ele tem autorritmicidade. São duas características muito importantes do músculo estriado cardíaco. De qual órgão nós estamos falando agora? De qual órgão nós estamos falando agora, turma? Músculo estriado cardíaco. E aí, Geórgia, bom dia! Que bom, estão aí, né? Em Barra do Alcântara. Um abraço bem grande para vocês aí em Barra do Alcântara, galerinha que está aí com a professora Ramanda, com a professora Geórgia. Tô aqui desse lado e vocês daí, né? Tão próximos. Que bom, galera. A gente vai entrar ao vivo? Vamos? Vamos ver a possibilidade de ver a câmera, tá bom? Olha aí. Como é que estão aí as coisas, Geórgia? Tá animada a galerinha aí? Certo. Tudo ótimo, né? Olha, aproveita, viu, Geórgia? Aproveita que da próxima vez tu tem que me levar, mulher. Que negócio é esse? Me deixar aqui abandonada não, viu? Vou gravar um vídeo. Pois tá bom, eu tô esperando. Ó, galerinha de Barra do Alcântara. Muito bom, viu? Que bom que vocês estão aí com um pedacinho da gente aqui da casa, né, professora Geórgia? Com certeza é muita alegria estar aí com vocês, tá certo? Aproveitem esse momento de milhões, né? Vamos ver aqui, viu, Geórgia? Se até o finalzinho da aula a gente consegue fazer a interação com vocês. Vai ser tudo de bom, certo? E aí, aproveitar para os meninos que estão aqui conversando com a gente, respondendo no chat, galerinha de Santa Rosa, falar que o músculo estriado cardíaco nós estamos falando é do próprio, né? Exatamente, do coração, né, turma? Exatamente. Músculo estriado cardíaco presente apenas no coração. Pede aí para abrir a minha câmera. Flávio tá aqui mexendo, viu? Viu, professora Geórgia? Flávio tá aqui acelerado no teclado dele.
Certo, turma? Vou deixar aqui um minutinho na tela, tá bom? Enquanto vocês possam copiar, perguntar, interagir, tá bom? E já já nós estamos de volta para a gente continuar aqui a nossa aula, tá certo? Flávio, vamos deixar aí só 2 minutinhos, por favor. Muito bem, turma. Seguindo, avançando, né? Vamos ver. Os componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos, tá, turma? Vamos ter a porção média, vamos ter as extremidades e vamos ter os tendões. Tudo isso faz parte dos componentes anatômicos dessa musculatura. E aqui, ó, turma, a gente tem essa porção visível para vocês entenderem melhor. A porção carne, né? Que muito provavelmente vocês já tenham visto, né, em casa, a mãe comprando aquela porção de carne. E nessa porção de carne nós temos a parte mais vermelha, nós temos a parte mais branca, brilhosa, e nós temos a parte mais rígida, né? Que são os tendões. Então, fica mais fácil de vocês visualizarem e entenderem. A porção média é a porção carnosa, vermelha. Recebe o nome de ventre muscular. Ventre muscular, certo?
tem o predomínio de fibras musculares e é a parte ativa do músculo, contrátil, certo? Então, ó, vocês vão abrir o braço, mostra aí, Flá. Vocês abrem aí o braço, turma, e vocês vão flexionar, né? Tchauzinho de Miss, mexe menos. Tchauzinho movimentado, vai mexer mais. E bem aqui, ó, no meio do braço, vocês vão sentir a musculatura, certo? Movimenta, estende, flexiona, estende, flexiona. E vocês vão ver que essa porção, ela vai estar em movimento. Predomínio de fibras musculares, parte ativa do músculo, onde há a contratilidade, e aqui nós temos a parte média, parte carnosa, parte vermelha, certo, turma? Aqui nós temos uma musculatura. Qual o nome dessa musculatura aqui, vocês sabem? Eu acho que vocês sabem. E aí, quando a gente dá o tchauzinho também, né? A gente vai sentir, ó, região posterior. Também há uma pequena movimentação aí da musculatura. E aí, turma, além da parte da porção média, nós vamos ter a região das extremidades. São esbranquiçadas e brilhantes, muito resistentes e praticamente inextensíveis. Essas regiões extremas, onde há a porção onde se prende ao osso, nós vamos chamar de região de extremidade, certo? E os tendões eles são cilindroides ou em forma de fita. Normalmente, né, nós temos as aponeuroses que são laminares. E aí aqui na imagem vocês vão poder entender e ver melhor. Alguém aí já teve a oportunidade de visualizar essas porções numa musculatura? Olha aí, a galerinha de Santa Rosa, é o bíceps, profa. Bíceps, show de bola. E por que que ele é bíceps? Ele é bíceps porque ele tem duas porções, né? Bíceps. Ó, ele tem aqui duas porções para encaixe, né? Olha a arte da professora Laureana. E quando é tríceps, é porque são o quê? 3 porções, né? 3 inserções, tríceps. E nós ainda vamos ter o quê? Quadríceps. Quando nós temos o quadríceps, quer dizer que nós temos 4 porções, quadríceps. Não era para agora, o tic-teco. Eu acho que foi daí mesmo que eu aprendi a desenhar, viu, Flavilto? Flavilto disse que viu na Serra da Capivara esses desenhos bem aí que eu fiz, né? Eita, Flavilto, pois exatamente. Turma, beleza? Muito bem, vocês estão por dentro, valentes. Show de bola. Então, turma, gostei, viu, Flá? Os músculos são formados por conjuntos celulares capazes de alterar seu comprimento ativamente, contraindo ou relaxando, né? Então, turma, quando uma porção da minha musculatura flexiona, a outra estende. Ou seja, quando eu faço um movimento de contração muscular, outra porção estará fazendo o relaxamento. A capacidade de contrair das células musculares é fornecida pelas proteínas ativadas por potenciais de ação que vão percorrer a membrana plasmática, né? E assim como nós também temos os reflexos de contração muscular, né? De reação, nós também
podemos fazer de forma voluntária essa movimentação. Como nós falamos, é característica da musculatura estriada esquelética, beleza? Aqui nós vamos ter as células estriadas esqueléticas, certo? São células alongadas, podendo ser chamadas de fibras musculares. Em conjunto formam feixes ou fascículos, certo? E dentro dos feixes encontramos as miofibrilas ou miofilamentos, certo? Turma, aqui nós temos um recorte de uma célula, certo? Muscular. Essas células, como vocês percebem, como vocês podem ver, visualizar, elas são alongadas e nós chamamos normalmente de fibras musculares. Inclusive, turma, quando você faz uma compra, né, de uma carne e que você vai fazer o corte, né, você precisa fazer o corte certo, porque se você fizer um corte contra a carne, ela vai ficar dura. Se você faz o corte com a carne na posição correta, a favor, ela fica amaciada, né? Ela fica na posição correta. E aí a gente consegue entender o que se fala de fibras musculares. As fibras musculares, né? Em conjunto, elas vão formar feixes ou fascículos, a gente vai ver ali cada porção para se formar a parte carnosa, né? Ela é feita, né, de feixes e fascículos. E dentro dos feixes, nós encontramos, os feixes são as menores porções, nós encontramos as miofibrilas ou miofilamentos, tá bom? Certo, turma? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos tentar identificar aí? Vou deixar aí 2 minutinhos na tela para vocês identificarem, tá? Os feixes, fascículos, miofibrilas, tá bom? E já estou de volta para a gente continuar aí o assunto dessa aula hoje de sistema muscular, beleza? Tudo bem, turma? Pois vamos lá. Aqui nós temos o bíceps, né? Como a gente identificou anteriormente, o bíceps na porção aqui na região do braço.
E aí ele faz um recorte, uma análise da porção muscular, onde nós temos aqui a fibra muscular sendo representada através do fascículo e dos feixes, certo? Cada porçãozinha dessa, o feixe. E aí, turma, nós temos as fibras rápidas e as fibras lentas, que vão conduzir a movimentação dessa musculatura. E aí, cada região, cada porçãozinha dessa é formada por uma fibra muscular. O conjunto de fibras musculares vão formar o fascículo. E onde acontece o movimento, nós temos aí o sarcômero, onde acontece a contração e o relaxamento. Relaxamento. Certo, turma? Eita! Deu para ver? Relaxamento. Beleza? Onde acontece a contração e o relaxamento. As membranas, turma, para o envolvimento dessa musculatura, né, da fáscia muscular, nós vamos ter porções de epimísio, perimísio e endomísio. O que acontece, turma? O epimísio é a membrana que vai envolver o músculo de forma individual. O perimísio vai envolver o feixe muscular. E o endomísio vai envolver a fibra muscular, tá? Então, são camadas. Aqui a gente colocou cada porção, cada membrana, certo? Aqui nós temos uma porção carnosa, vocês estão vendo. Aqui nós temos uma porção de fixação, certo? E aí, nessa região, nós temos a porção do osso. Beleza? Aqui vocês vão conseguir identificar facilmente o osso, o tendão e a região carnosa, a porção vermelha, tá? Que é a nossa musculatura. Dessa imagem, turma, a gente consegue identificar a fibra muscular, marca texto, a fibra muscular, turma, que é a menor porção, certo? Uma fibra muscular. Vocês conseguem identificar? A partir da união de várias fibras, nós vamos conseguir formar o feixe. E envolvendo várias fibras, nós vamos ter o endomísio. Beleza? O endomísio para a formação do feixe. Para unir vários feixes, nós vamos ter uma outra porção, que é o perimísio. O perimísio, ele vai juntar outras porções, né? Juntar as porções de feixes. E fechando o endomísio e o perimísio, a região mais superficial, né? Mais para fora, nós vamos ter o epimísio. O epimísio. Beleza? Endomísio é a porção mais interna e epimísio é a porção mais externa. Vocês veem que essa película que envolta da porção carnosa é o epimísio. Beleza, turma? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Misturado, né? E com a região carnosa, a porção carnosa, nós vamos ter os vasos sanguíneos, tá bom? É tanto que quando a gente se machuca, corta, né, o dedo, sangra, porque ali está misturado, né? Porção carnosa com vasos sanguíneos. Aqui, turma, na nossa porção muscular esquelética, né?
nós temos tecido conjuntivo, nós temos a inervação, a irrigação sanguínea. Então, é possível todo esse conjunto associado à movimentação. As fibras do tecido conjuntivo, que envolvem os músculos e os feixes musculares, estendem-se a partir do corpo do músculo, formando tendões que vão ligar músculos a ossos ou a derme na pele. Os neurônios motores são células nervosas especializadas que estimulam a contração muscular. Então, turma, não tem condição de uma musculatura ficar presa a nada, né? Ela fica ligada a porções ósseas. E para que haja movimentação, eu preciso desse sincronismo entre sistema nervoso, sistema conjuntivo, né? Entre músculos, tendões, certo? Então, para que haja a movimentação e o controle, há a necessidade da interação perfeita de todos os sistemas juntos. E aí a gente vai ver aqui como é que se forma o movimento, através dos neurônios motores. São células nervosas responsáveis pela produção dos movimentos dos músculos, certo? A unidade motora é formada pelo neurônio motor, a ramificação do neurônio motor que está ligada à região da musculatura e as porções musculares formadas pelas fibras e as miofibrilas. A placa motora, turma, é a junção de um neurônio a uma fibra muscular, que sendo ativada, libera acetilcolina, produzindo um potencial de ação na fibra. Então, turma, vamos fazer aqui uma lembrança, certo? Quando você está lá passando café, vocês cozinham, será? Vocês estão passando aqui o café. E aí, você botou lá água para ferver, né, na panela. E sem querer, querendo, você triscou a região aqui, ó, posterior do braço na panela quente. Qual é a reação que você vai fazer? Imediatamente, né? Eita! Queimou! Antigamente eu era cheia de queimadura aqui nessa região, né? Porque eu esquecia da panela e queimava direto. Ali, turma, foi uma ação, né? Um reflexo. Um reflexo onde eu sentia a quentura, o calor, meus neurônios, né? Sensitivos sentiram e eu tive a ação de retirar. Assim como também quando está muito frio, a gente vai ter o reflexo. Ou quando há a necessidade da movimentação e nós vamos ter os reflexos para promover essa movimentação. A liberação da acetilcolina por um neurônio motor na placa motora leva à ativação de receptores musculares e, consequentemente, à extinção muscular. A excitação muscular, certo? Então, quando há a acetilcolina liberada, atinge lá o neurônio motor e na placa motora, porque há um sistema de chave-fechadura, se é motor, vai ativar o sistema motor e essa ativação de receptores musculares, consequentemente, vai levar a uma estimulação, excitação, a movimentação. O resultado da reação entre a acetilcolina e seus receptores é a abertura de canais de sódio e potássio, gerando então a ação na placa motora. E com isso, turma, vai gerar o movimento, tá bom? E aqui nós temos a imagem, né, desse momento acontecendo, né? Entre a liberação da acetilcolina, entre a captação, né, lá do neurônio motor na placa motora, acontecendo a ativação dos receptores musculares para que aconteça essa movimentação na fibra muscular. E aí a gente vem para o sistema ósseo, né, turma? Aqui nós temos o nosso sistema ósseo, formado aqui pelo esqueleto axial
e o esqueleto apendicular. Vocês já ouviram falar? O esqueleto axial é formado pelo quê, turma? E o esqueleto apendicular é formado pelo quê? Será que vocês já conhecem, já ouviram falar? Já viram? Vamos lá. Vou seguir aqui as cores, né? O esqueleto apendicular, é formado por membros superiores e membros inferiores, certo? Esqueleto apendicular, formado por membros superiores e inferiores, e ali a região pélvica, né? E esqueleto axial, formado por crânio, coluna vertebral, certo? E toda essa porção aqui que vocês veem em amarelinho, beleza? É o nosso esqueleto axial, central, região central do nosso corpo. Vocês já tinham visto? Beleza, turma? Aí o nosso sistema ósseo está dividido em axial e apendicular. Vocês vão copiar? Vou deixar um minutinho. É rapidinho, já já eu volto para a gente continuar, beleza? Com sucesso? E avançando, né? Vamos lá. O conjunto de órgãos, ossos, responsável pela proteção de órgãos importantes e sustentação de corpo, né? Também responsável por armazenamento de reserva mineral vital ao organismo e produção de células sanguíneas, né? Nosso sistema ósseo. E aí, turma, para a constituição do nosso esqueleto, nós temos aí o nosso esqueleto axial, como eu disse para vocês, dividido em crânio e coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, né? Que é formado aí pelos nossos membros superiores e inferiores. Inclui aí, para os membros superiores, para o esqueleto apendicular, né? Inclui os membros superiores, os membros inferiores e os ossos que vão fazer a ligação desses membros ao esqueleto axial. Até porque, turma, nós não temos os nossos braços e pernas ligados a nada, né? Eles precisam de uma ligação, de um encaixe que possa fazer essa conexão. E aí, turma, entra aí nos membros superiores e inferiores, cada porção que a gente vai colocar aqui à frente. Para os ossos do esqueleto apendicular da porção superior, nós vamos ter o osso da clavícula. Professora, onde é que fica a clavícula? Ó, vira o pescoço aqui de lado um pouquinho e coloca aqui a mão, ó. Tá bom?
clavícula, ó, essa porçãozinha aqui, esse osso que vocês conseguem sentir aqui, ó, logo abaixo do pescoço, né? É a nossa clavícula, que fica na parte superior, frontal, né? Na parte frontal. E a nossa escápula, que vai ficar na parte costal, né? Posterior. Inclusive, gente, a escápula, por muito tempo, ela era chamada de um nomezinho bem engraçado. Será que vocês vão saber que nome era esse? Daqui a pouco eu falo. Então, temos a clavícula, a escápula. Daqui nós temos a porção do braço, antebraço e mão. Na porção do braço, nós vamos ter o húmero. Na porção do antebraço, nós vamos ter o rádio e a ulna. E nas mãos nós vamos ter ossos cárpicos, metacárpicos e falanges. As falanges, turma, são os nossos dedinhos mesmo, né? Falange distal, proximal, certo? Então, professora, então quantos ossos formam nosso esqueleto apendicular superior, né? Nossa clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio, ossos cárpicos, metacárpicos e falanges, tá bom? Então, são 3, 6, e esses ossos cárpicos e metacárpicos, turma, são vários também, né? Vão depender aí da porção das mãos, cada um tem um nome, e nos pés também, certo? Passando para a porção do nosso membro inferior, nós vamos ter ali os ossos do quadril, certo? Os ossos pélvicos. Nós vamos ter o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tá bom? Localizado na região da nossa coxa. Nós vamos ter a nossa patela, bem no joelho. Nós vamos ter a tíbia e a fíbula. E os ossos dos pés, que são tarsos, metatarsos e falanges, tá bom? Quando eu falo de mão, eu falo de carpos, com C, ossos cárpicos. Quando eu falo do pé, eu falo dos tarsos, ou ossos tarsos, né? E aí, turma, quando eu falo do esqueleto axial, eu falo daquilo que situa-se no torno do centro do corpo, que são cabeça e ossos do tronco, certo? O que formam os ossos do tronco? Costelas e coluna vertebral, beleza? Aqui nos ossos do esqueleto axial, turma, nós vamos ter, né? Ali inicialmente, a partir da porção da clavícula, né? Que é onde há aquela ligação, e nós vamos ter ali o omóplato, o externo, né, as costelas, nós vamos ter cartilagens costais, bem no meio do nosso peito nós vamos ter o nosso apêndice tifoide, nós vamos ter costelas falsas e a nossa coluna vertebral localizada bem no meio do nosso corpo, certo? E o nosso crânio, né? Nossa porção cranial, também formado por partes frontais, parietais, temporais, occipitais, né? Ossos ligados a cada região, cada porção, nariz, nasal, ocular, lacrimal, zigomático, né? Maxilas, mandíbulas, beleza, turma? E aí, por fim, eu deixo questões para vocês treinarem, falando aí um pouquinho de cada parte do corpo humano, beleza? Professora Geórgia ainda aguardando. Geórgia, um beijo grande para vocês aí em Barra da Alcântara, tá bom? Fiquem com Deus, muito sucesso, turminha. Que bom que vocês estão aí com a professora Geórgia. Espero que vocês respondam aí os questionamentos que eu coloquei para vocês treinarem. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fui!